Ele ofereceu à garota alienígena uma toalha, mas a resposta dela o deixou completamente sem palavras. Enquanto isso, os sistemas de alerta da nave soavam ominosamente, enquanto Axel Morgan lutava para evitar que sua embarcação se tornasse uma fixação permanente no terreno empoeirado de Targus 9. O suor escorria pela sua testa enquanto ele lutava com os controles, seu corpo musculoso tenso contra o violento tremor da cabine. "Vamos lá, querida. Só mais um pouco", ele murmurou, seu cabelo castanho claro grudado em sua pele. O posto de comércio apareceu à vista, um aglomerado desordenado de edifícios que parecia ter sido montado a partir dos restos de uma dúzia de naves espaciais diferentes. Não era grande coisa para se olhar, mas certamente era melhor do que passar a noite exposto no vasto e implacável deserto. O propulsor de estibordo da nave falhou e começou a falhar, fazendo com que a embarcação entrasse em uma perigosa rotação. As mãos de Axel se moveram rapidamente pelo painel de controle, disparando desesperadamente rajadas dos propulsores restantes em funcionamento para recuperar o controle. Sua mandíbula se tensionou enquanto ele lutava contra a gravidade e as leis da física, utilizando anos de experiência para se manter vivo. Com um impacto que o jogou contra suas amarras, a nave deslizou pelo chão duro, levantando uma enorme nuvem de poeira avermelhada antes de finalmente parar em frente ao posto de comércio. Um lugar de desespero e oportunidade. Um verdadeiro anacronismo em um mundo que há muito esqueceu seu propósito. Droga! Axel gemeu, contorcendo-se enquanto esfregava seu ombro machucado enquanto se desatava. Uma rápida verificação dos sistemas confirmou o que ele já temia. Ele não sairia de Targus 9 tão cedo. O dano era muito mais extenso do que ele havia antecipado. Os sistemas de navegação estavam fritos, um propulsor havia explodido e uma fissura fina marcava a célula de contenção de combustível. Pegando seu pacote de emergência e blaster, ele abriu a escotilha. Instantaneamente, um ar quente e seco invadiu o ambiente, trazendo consigo o inconfundível cheiro de poeira e óleo de máquina. Axel apertou os olhos contra a luz ofuscante do sol enquanto observava seu entorno. De perto, o posto de comércio parecia ainda mais deteriorado do que ele imaginara. Um aglomerado de estruturas pré-fabricadas e contêineres de transporte reaproveitados se agrupava, como se buscasse abrigo do vasto e implacável deserto que se estendia ao seu redor. Uma pequena multidão de curiosos se reuniu a uma distância segura, composta principalmente por alienígenas de várias espécies. Embora nenhum deles parecesse particularmente amigável, também não mostraram sinais de agressão, o que era uma pequena misericórdia por si só. "Boa aterrissagem", gritou uma voz rouca da multidão. Um alienígena robusto, de pele laranja e couro, com 4 braços se aproximou, um sorriso revelando fileiras de dentes serrilhados que poderiam arrepiar qualquer um. "Você conseguiu evitar atingir algo crucial", comentou, sua voz um rugido áspero. "Sou Drag, o mestre do porto não oficial deste lugar amaldiçoado." Axel saltou de seu navio, aterrissando com a graça sem esforço de alguém bem familiarizado com as nuances de diferentes ambientes gravitacionais. "Encontrei alguns problemas no motor", ele gritou. "Há alguma chance de você ter peças disponíveis por aqui?" Drake respondeu com um som que só poderia ser descrito como uma risada. "Peças? Nos docas do alvo, você tem um ótimo senso de humor. No entanto, o ferro velho do Mark pode ter exatamente o que você precisa para improvisar algo. Enquanto isso, sugiro que você pegue uma bebida e encontre um lugar para descansar." Ele apontou para o coração do posto de comércio. O Rusty Boats era a melhor opção deles, a única cantina a 50 cliques em qualquer direção. "Obrigado", disse Axel, levantando sua mochila sobre o ombro. "Lidera o caminho." À medida que se aproximavam, os parafusos enferrujados realmente faziam jus ao nome. Era uma estrutura baixa de metal corrugado que parecia ter sido soldada de forma desajeitada por um cego durante um terremoto. Dentro, a atmosfera era mal iluminada, preenchida com o aroma pungente de bebida alienígena e corpos não lavados. Uma tripulação heterogênea de mineradores, errantes e o que Axel suspeitava fortemente serem piratas, ocupava as mesas espalhadas. Ao entrar, ele ouviu alguém murmurar: "Carne fresca", mas Axel decidiu ignorar o comentário.
Ele já havia enfrentado ambientes mais difíceis antes. O segredo era projetar confiança e manter a mão perto da arma. À medida que se aproximava do bar, uma laje de metal que provavelmente havia sido parte do casco de um navio, ele observou a cena ao seu redor. O barman, uma intrigante criatura insetoide de múltiplos olhos, clicou suas mandíbulas de maneira questionadora, como se estivesse avaliando-o. O que for menos provável de matar um humano, comentou Axel, deslizando um chip de crédito pelo balcão. Enquanto o barman se virava para preparar sua bebida, o olhar de Axel foi atraído por uma figura esbelta que se movia graciosamente entre as mesas, equilibrando uma bandeja de bebidas. Mesmo na luz fraca, sua pele brilhava com um inconfundível verde esmeralda, criando um contraste marcante contra seu cabelo prateado e esvoaçante. Ela se movia com uma graça natural que parecia quase fora de lugar na atmosfera áspera da cantina. A mulher humanoide, Axel, não estava familiarizada com sua própria espécie enquanto servia bebidas a uma mesa de alienígenas robustos. Ao se virar para se afastar, um deles, uma figura marcada por cicatrizes com um olho cibernético, de repente agarrou seu pulso. "Por que está tão frio hoje, minha querida?" A voz crepitante perguntou, puxando-a para mais perto. "Venha, sente-se no meu colo por um tempo." A expressão da mulher era indecifrável, mas Axel percebeu a tensão se acumulando em seus ombros. "Por favor, me deixe ir, Gorn. Eu tenho outros clientes. Eles podem esperar." Gorn rosnou, sua mão apertando mais forte o braço do garçom. Seus companheiros riram, incentivando-o. A mandíbula de Axel se contraiu em resposta. Ele havia testemunhado essa cena se desenrolar em incontáveis mundos, e sempre terminava mal para o garçom. Ele entendeu que deveria se manter em seus próprios assuntos. Preso em um planeta desconhecido com uma nave quebrada e recursos escassos, se envolver em conflitos locais era a última coisa que ele precisava. No entanto, droga. Algumas coisas eram universais, e uma delas era a presença de idiotas. Ele virou a bebida de uma só vez, o sabor áspero lembrando terebintina misturada com ácido de bateria. Com uma careta, afastou-se do bar e seguiu em direção à mesa. "Com licença", disse ele, chamando a atenção de todos os presentes. Todos os olhares se voltaram para ele, incluindo um par de olhos iridescentes e surpresos pertencentes a uma mulher de pele verde. A dama o instou a soltar, e um silêncio inquietante envolveu as mesas próximas. O olho hibernético de Gorn ganhou vida, focando em Axel enquanto o escaneava meticulosamente de cima a baixo. "Cuide da sua própria vida, humano." A voz crepitante ecoou de forma ominosa. "Isso é entre mim e ela." Axel disse com um encolher de ombros casual, embora sua mente já estivesse acelerada, calculando as distâncias e ângulos para a luta inevitável que se aproximava. "Mas é aí que você está enganado. Quando você coloca suas mãos em alguém que não quer ser tocado, você transforma isso em um assunto de todos." Os olhos da mulher se arregalaram levemente, um breve lampejo de surpresa e esperança dançando em seu rosto antes que sua expressão voltasse à calma. Gorn soltou seu pulso e se levantou até sua altura total, pairando sobre Axel por pelo menos um pé. Seus companheiros se espalharam, criando um semicírculo solto ao seu redor. A cantina caiu em um silêncio, com os clientes se mexendo em seus assentos para ter uma visão melhor ou para se distanciar da potencial linha de fogo. "Você sabe o que fazemos com humanos curiosos em alvo, certo?" Ele perguntou, com um toque de ameaça na voz. A voz de Gorn escorria uma suavidade perigosa enquanto falava. Axel respondeu com um sorriso, um que nunca chegava a alcançar seus olhos. "Deixe-me adivinhar", ele disse. "Algo não original e doloroso?" Assim como ele antecipou, o primeiro soco veio. Um gancho de direita telegráfico que Axel esquivou sem esforço. Ele retaliou com um jab preciso na região abdominal de Gorn, mirando na área vulnerável logo abaixo das costelas, onde a maioria das espécies humanoides abriga seus órgãos vitais. Gorn se curvou, soltando um suspiro ofegante, e naquele momento, o caos irrompeu. Axel se moveu com uma eficiência treinada, aproveitando habilidosamente seu entorno e o tamanho de seus oponentes a seu favor. Com um movimento ágil, ele arremessou um alienígena contra uma mesa, depois agarrou outro para usar como um escudo improvisado.
Finalmente, ele brandiu uma cadeira com precisão devastadora contra o terceiro inimigo, demonstrando sua engenhosidade no calor da batalha. Seus anos navegando pelo caótico e áspero mundo dos portos espaciais o equiparam com habilidades inestimáveis. Embora não fosse o mais forte ou o maior, compensava isso com sua velocidade e um talento para jogar sujo. Quando a poeira assentou, Gorn e sua equipe se encontraram espalhados pelo chão, gemendo em derrota. Axel estava no meio dos destroços, ofegante, mas saiu praticamente ileso, exceto por alguns nós dos dedos rachados e o que prometia ser um hematoma considerável se formando em sua mandíbula. A cantina pairava em um silêncio tenso por aquilo que parecia uma eternidade, antes que o murmúrio das conversas começasse a se agitar novamente. Os clientes voltaram às suas bebidas, aparentemente impassíveis, como se nada tivesse acontecido. Parecia que brigas de bar eram uma ocorrência comum, não merecendo atenção prolongada. Então, a mulher de pele verde se aproximou dele, seus olhos iridescentes fixos nele, com uma nova curiosidade. De perto, seus traços eram ainda mais cativantes. Ela tinha maçãs do rosto altas, um nariz reto e lábios cheios que estavam atualmente comprimidos em uma linha fina de preocupação. Isso era incrivelmente tolo, ela comentou, sua voz melodiosa mesmo enquanto carregava uma nota de reprimenda. Gorn serve sob o Capitão Bex, e agora eles virão atrás de você. Axel fez uma careta, flexionando sua mão machucada. De nada, ele disse, um leve sorriso piscando em seus lábios antes de desaparecer rapidamente. Eu não pedi sua ajuda. Ela respondeu de forma cortante. Não, você não fez. Ele reconheceu. Você tem um nome? Ela hesitou por um momento antes de dar uma leve acenada com a cabeça. Nira. Com isso, Axel não pôde deixar de sorrir. Bem, Nira, você acaba de se tornar o homem mais procurado do Targets 9. Ele se apresentou com um tom confiante. Axel Morgan. Enquanto olhava para os piratas gemendo ao seu redor, um pensamento cruzou sua mente. Quanto tempo até que seus amigos venham procurá-los? Não muito depois, Nira examinou a cantina, seu olhar afiado e alerta. Ela se inclinou mais perto, sua voz baixa e urgente. Você precisa sair agora. Axel fez uma careta com suas palavras. Minha nave está danificada. Não vou a lugar nenhum por um tempo. A expressão de Nira mudou, sua cautela dando lugar a uma intensidade calculadora. Você vai precisar de um lugar para se esconder até conseguir consertar isso, ela disse, com a voz firme. Eu termino meu turno em 1 hora. Encontre-me atrás da cantina. Antes que ele pudesse pronunciar uma palavra, ela desapareceu, deslizando entre as mesas com uma graça sem esforço, como se nada tivesse acontecido. Axel a observou se afastar, uma mistura de curiosidade e cautela girando em sua mente. Ela realmente lhe ofereceu ajuda, ou isso era uma artimanha astuta para prendê-lo? Independentemente de suas intenções, suas escolhas eram limitadas. Ele deixou alguns créditos extras no bar para cobrir os danos e saiu discretamente pela porta dos fundos, acomodando-se nas sombras para esperar. O ar do deserto rapidamente esfriou à medida que o sol mergulhava abaixo do horizonte, projetando longas sombras pela paisagem. Axel se encostou na parede de trás da cantina, com uma mão casualmente descansando perto de seu blaster. A confiança era uma mercadoria rara para ele, especialmente nesses planetas remotos, onde a traição muitas vezes servia como uma moeda comum. A porta dos fundos rangeu ao abrir e Nira saiu silenciosamente. Ela havia trocado seu uniforme de garçonete por calças utilitárias práticas e uma jaqueta ajustada, que acentuava sua figura esbelta. Uma pequena mochila estava pendurada em seu ombro, e Axel não pôde deixar de notar o contorno inconfundível do que provavelmente era uma arma escondida sob sua jaqueta. Você ainda está aqui, ela comentou, com um leve tom de surpresa na voz. Não há muitos lugares para ir. Ele deu de ombros em resposta. No entanto, enquanto falava, um pensamento incômodo cruzou sua mente. Esperar pela mulher que poderia potencialmente levá-lo a uma armadilha era realmente a decisão mais sábia? Um sorriso dançava em seus lábios, exibindo dentes que brilhavam em um branco radiante contra sua pele esmeralda. Se eu quisesse você morto, teria simplesmente soltado e resolvido isso eu mesma.
Axel considerou suas palavras, então se afastou da parede. Então, qual é o plano? Nira perguntou, seu cabelo prateado branco brilhando suavemente na luz tênue que filtrava pelas janelas da cantina. Não aqui. Siga-me e fique quieto. Com isso, ela o guiou por um labirinto de becos estreitos, entrelaçando-se entre contêineres de armazenamento e casas improvisadas. O posto de comércio era muito mais expansivo do que parecia de cima, revelando bolsões ocultos de vida que estavam além das principais vias. Enquanto navegavam pelo movimentado mercado, ocasionalmente encontravam alienígenas de várias espécies. Enquanto cumprimentavam Nira com acenos amigáveis, seus olhos se voltaram para Axel com um toque de suspeita. Garota popular, murmurou Axel após seu terceiro encontro. Estive aqui por um tempo, ela respondeu, não oferecendo mais explicações. Enquanto continuavam, eventualmente chegaram aos arredores, onde os navios danificados de Axel estavam espalhados como animais feridos. Nira se aproximou da embarcação com confiança inabalável. Seus dedos deslizavam sobre a superfície carbonizada do casco. Modelo tarsiano, não é? Ela refletiu em voz alta. Aliança Pregaláctica. Engenharia sólida. Estas naves foram projetadas para suportar. Com um toque pensativo em uma seção próxima ao propulsor danificado, ela examinou a habilidade artesanal que resistiu ao teste do tempo. Seus problemas não são tão graves quanto parecem. Os motivadores estão queimados e os sistemas de refrigeração estão comprometidos, mas o núcleo permanece intacto. Axel levantou uma sobrancelha. Você sabe sobre navios? Ele perguntou. Nira manteve o olhar firme. Eu sei muitas coisas. Antes de me ver servindo drinks para piratas barulhentos, eu era engenheira a bordo de um cruzador Venturi. Mas o que levou a essa mudança drástica? A expressão dela mudou, sombras cruzando seu rosto. Era o Capitão Vex. Ele invadiu nosso navio, eliminando impiedosamente qualquer um que ousasse resistir, e então vendeu o resto de nós para o maior lance. Eu me encontrei aqui. O coração de Axel se encheu de raiva em nome dela. Desculpe, ele disse. Não precisa se desculpar. Ela respondeu com a voz firme. Eu sobrevivi. Ela voltou seu olhar para o navio, determinação brilhando em seus olhos. E eu posso consertar isso. Mas vamos precisar de peças. Boas peças. Não as sucatas que eles vendem no ferro velho do Merc. Deixe-me fazer um palpite ousado. O único lugar para encontrar essas peças é na nave de Vex, certo? Nira exibiu um sorriso afiado. Aprendedora rápida, disse ela. De fato, o cruzador de Vex, conhecido como o Flagelo, tem tudo o que precisamos. Ele faz suas rondas aqui a cada 2 semanas para reabastecer suprimentos e coletar dinheiro de proteção dos locais. Ele está previsto para amanhã, e você quer roubar dele? A afirmação pairou no ar, firme e inflexível. Eu quero uma maneira de sair desta rocha, ela esclareceu, seu tom não deixando espaço para dúvidas. Você me ajuda a escapar do Vex, e eu te ajudo a consertar sua nave. Parece justo, certo? Axel a examinou, tentando ver além de sua fachada calma. Ele estava convencido de que havia mais na história dela, mas não podia ignorar o fato de que precisava da experiência dela. Fechado, ele finalmente concordou. Mas precisaremos de um lugar seguro para nos esconder até amanhã. Os amigos de Gorn estarão me procurando. Nira assentiu pensativamente. Eu tenho um lugar, disse ela. Pode não ser muito, mas é seguro. Enquanto nos dirigíamos para a casa dela, descobri que era uma unidade de armazenamento convertida localizada na extremidade do posto de comércio. Embora pequeno, o interior era surpreendentemente aconchegante. Contava com uma área de estar que também servia como cozinha, um banheiro compacto e uma oficina que ocupava a maior parte do espaço. Lar doce lar, exclamou ela, colocando sua mochila em uma mesa coberta de ferramentas e peças mecânicas. Fique à vontade. Vou ver o que consigo arranjar para o jantar. Enquanto ela navegava pelos aconchegantes limites do pequeno espaço, Axel não pôde deixar de observá-la com crescente fascínio. Havia uma notável eficiência em seus movimentos, uma confiança que sugeria uma vida moldada pela necessidade de sobreviver. A tonalidade esmeralda de sua pele parecia mudar com a luz que se deslocava,
às vezes se aprofundando em um tom rico, enquanto em outros momentos adquiria uma luminescência quase etérea. "Você está olhando?" ela comentou sem desviar o olhar da comida que estava preparando. "Desculpe", respondeu um eixo laranja, embora não se sentisse particularmente arrependido. "Sua espécie. Não acredito que a tenha encontrado antes." "Viridiana", ela respondeu com um toque de orgulho na voz. "Não somos comuns neste setor. A maioria do meu povo reside nos sistemas da nebulosa Esmeralda." "Isso combina com você", ele comentou, um sorriso pensativo cruzando seu rosto. "O nome, quero dizer." Ela olhou para ele, um brilho de diversão dançando em seus olhos iridescentes. "Essa é a sua ideia de flerte humano. Não te levaria muito longe se fosse." O riso dela ecoou, inesperado e melodioso. "Você é incrivelmente corajoso ou bastante tolo, Axel Morgan. Você acaba de fazer inimigos dos piratas mais perigosos do setor, e agora está tentando encantar a sua posse mais valiosa. Você não é propriedade", ele disse, sua voz adquirindo um tom de aço. "E eu fiz inimigos muito piores do que Vex." Naquele momento, algo mudou em sua expressão, talvez um amolecimento ou uma reconsideração de seus pensamentos. "Oh, sério? Você vai ter que compartilhar essas histórias comigo algum dia. Se conseguirmos passar por amanhã, eu farei." Eles compartilharam uma refeição modesta de proteína reconstituída e vegetais de origem local, surpreendentemente mais saborosa do que Axel havia antecipado. Enquanto conversavam, ele descobriu insights mais profundos sobre Targus 9 e o controle rígido que Vex mantinha sobre o posto de comércio. Nira falou com uma intensidade silenciosa sobre a crueldade do capitão pirata, e Axel começou a entender que seu anseio por escapar estava enraizado em algo mais profundo do que apenas o desejo de liberdade pessoal. À medida que a noite se desenrolava, o pequeno espaço ao redor deles parecia cada vez mais íntimo. A conversa fluía sem esforço, pontuada por momentos carregados de silêncio em que seus olhares se encontravam, permanecendo um instante a mais do que o necessário. A atração entre eles era inegável, uma corrente elétrica que se tornava mais forte a cada hora que passava. Enquanto Nira se levantava para limpar os pratos, Axel estendeu a mão e gentilmente segurou seu pulso, um contraste marcante com o aperto áspero de Gorn anteriormente. Ela hesitou, seu olhar atraído para a mão dele repousando em sua pele. A visão de seus dedos bronzeados pelo sol contra seu rico tom de pele esmeralda era inesperadamente bela, criando um momento que parecia ao mesmo tempo íntimo e impressionante. "Obrigado", ele disse simplesmente, grato pela refeição e pela assistência. "Não me agradeça ainda", ela respondeu, sua voz agora mais suave, quase ternura. "Ainda temos que passar por amanhã. Mais uma razão para não desperdiçar esta noite." Ele contra-argumentou, seus olhares se encontrando em um momento de entendimento enquanto ela buscava seu olhar. O que quer que ela visse naquele momento parecia trazer-lhe uma sensação de satisfação. Com uma graça deliberada, ela colocou os pratos para baixo e se aproximou. "Humanos", murmurou ela, seus dedos esguios traçando suavemente a linha de sua mandíbula, sempre tão diretos. "É um problema?" ele perguntou, sentindo seu pulso acelerar com o toque dela. "Não", ela respondeu, inclinando-se mais perto até que suas respirações se entrelaçassem. É refrescantemente honesto. Quando o beijo finalmente aconteceu, foi hesitante no começo, uma suave exploração de limites. Então, como se uma represa tivesse se rompido, a atmosfera mudou para algo faminto e urgente. Axel a puxou para mais perto, saboreando a sensação do calor dela contra ele. Cada toque se tornou uma exploração, repleta das sutis e estranhas diferenças que tornavam a conexão deles elétrica. Eles se aproximaram da pequena cama aninhada no canto, despindo suas roupas e inibições com igual entusiasmo. Na suave e tênue luz, seus corpos se entrelaçaram em uma dança tão antiga quanto o próprio tempo, mas ao mesmo tempo nova e emocionante nesta união única entre o humano e o verde. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados nos lençóis, a cabeça de Nira repousava contra o peito de Axel,
e ele não pôde deixar de refletir sobre a importância da conexão deles. Não importava quais perigos o amanhã pudesse trazer, aquele momento parecia indiscutivelmente valioso. Quando a aurora rompeu sobre os 9 de Targu, iluminou a paisagem com o brilho intenso característico dos planetas desérticos. Axel acordou com a visão de Nira já de pé e em movimento. Sua silhueta esguia estava emoldurada pela janela, onde ela examinava atentamente algo em seu tablet de dados portátil. As memórias da noite anterior ainda dançavam em sua mente, o vínculo inesperado que haviam forjado e a maneira como sua pele esmeralda irradiava suavemente na escuridão. A suavidade inesperada de seus lábios roçou os dele, despertando-o de seu sono. "Bom dia", ele murmurou, sua voz ainda carregada de sono. Ela se virou para ele, um sorriso brincalhão dançando nos cantos de sua boca. "Vocês humanos dormem tão profundamente? Eu estou acordada há horas." Enquanto planejávamos nossa ousada missão, ele se sentou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. "Algo assim", ela disse, jogando-lhe o datapad. "O Scourge atracou há 1 hora, e eu localizei o lugar mais provável para as peças que precisamos." Axel examinou o esquema, cativado pela atenção meticulosa dela aos detalhes. "Você já fez isso antes?" ele comentou. Ela hesitou, contemplando sua resposta. "Eu pensei sobre isso inúmeras vezes", ela confessou, "mas nunca tive uma razão convincente para correr o risco, até agora." Havia um certo peso em sua voz que o levou a encontrar seu olhar. "Para esclarecer, estamos recuperando peças da minha nave e depois saindo deste lugar juntos, correto? Não há agendas ocultas das quais eu devo estar ciente." Nira fez uma pausa por um momento, apenas o suficiente para validar suas preocupações. "As peças são nossa prioridade máxima", ela finalmente respondeu. "Mas há algo mais que você precisa saber sobre Vex." "Estou ouvindo." Ela se moveu para sentar-se ao lado dele na cama, perto o suficiente para que ele sentisse o calor emanando de seu corpo. "Vex e eu compartilhamos uma história que é profunda. Ele não era apenas meu captor, ele era algo muito mais complicado. Um nó se formou no estômago de Axel enquanto ele lutava com a revelação. Que tipo de história isso poderia envolver? A verdade o atingiu como um trovão. Ele era meu meio-irmão. De todas as coisas que ela poderia ter dito, essa era a última que Axel esperava ouvir. "Seu irmão? Como isso é possível? Vocês nem são da mesma espécie. Mesmo pai, mas mães diferentes. Meu pai era um diplomata constantemente em movimento, atravessando inúmeros mundos. Ele teve relacionamentos com mulheres em vários planetas. Seu tom era surpreendentemente factual enquanto falava. Mas Axel podia sentir a dor persistente escondida em suas palavras. Vex é meio tariano, meio humano. Eu sou meio viridiano, meio humano. E você? Você também é parte humana." Axel não conseguiu disfarçar seu espanto. Ela acenou com a cabeça em reconhecimento. "Acredito que é por isso que senti uma conexão tão forte com você." Havia uma familiaridade inconfundível na maneira como ela se movia, na maneira como pensava. Enquanto seus dedos traçavam suavemente um padrão em seu braço, ele sentiu uma ressonância mais profunda na forma como ela o fazia sentir. Essa revelação mudou completamente a percepção de Axel sobre ela. A conexão que ele havia sentido não era apenas uma atração física, era algo muito mais profundo. Havia uma verdade subjacente, um reconhecimento que ressoava em um nível fundamental. Vex despreza sua herança humana. Nira continuou, revelando seu desdém. Ele odeia o que percebe como sua fraqueza inerente. Ao longo de sua vida, ele esteve determinado a demonstrar que não é nada como nosso pai, ou você. Seus olhos iridescentes se fixaram nos dele. Dediquei minha vida a incorporar as melhores qualidades de ambas as minhas heranças. O povo da minha mãe valoriza a harmonia e a conexão, enquanto meu pai era um homem de bondade e princípios fortes. A voz de Axel era suave, e enquanto ele falava, um tom mais profundo de esmeralda corou suas bochechas. Precisamos nos preparar. A praga nunca permanece atracada por muito tempo. Em um profundo silêncio, eles reuniram suas ferramentas e armas, cada movimento carregado de urgência. Axel se viu cativado por Nira enquanto ela navegava pelo espaço apertado,
suas ações agora iluminadas pela luz de sua recente revelação. A graça que ele havia atribuído à sua natureza sobrenatural, junto com a surpreendente sinceridade que havia observado, agora fazia sentido. Tudo começou a fazer sentido. O plano deles era simples, mas repleto de perigos. Ao aproveitar o conhecimento íntimo de Nira sobre a nave e a experiência em combate de Axel, eles pretendiam infiltrar-se no Scourge durante a visita rotineira da tripulação à cantina. O objetivo deles era localizar as partes essenciais e fazer sua fuga antes que alguém percebesse que eles estiveram lá. O posto de comércio zumbia de atividade enquanto se aproximavam da baía de atracação. A tripulação de Vex se destacava claramente, sua presença marcada por um comportamento mais barulhento, uma atitude mais agressiva e um poder de fogo superior em comparação com os locais que apressadamente abriam caminho para eles. Grupo encantador. Axel murmurou enquanto se esgueiravam atrás de um container de carga, tentando evitar um grupo particularmente barulhento que se dirigia em direção ao parafuso enferrujado. Esse é a maioria deles. Nira respondeu, olhando para seu pulso. Deveria haver apenas uma equipe reduzida a bordo agora. Eles deslizaram rapidamente pelas sombras, chegando à rampa de atracação do flagelo sem dificuldades. Nira puxou um dispositivo de bypass de segurança, concedendo-lhes passagem sem esforço pelo primeiro ponto de verificação. Enquanto isso, Axel lidava com o guarda solitário, executando uma abordagem rápida e silenciosa. Por dentro, o navio estava surpreendentemente bem conservado, um contraste marcante com as embarcações dilapidadas comumente associadas a piratas. Nira os guiou com confiança pelos corredores, desviando habilidosamente das principais vias. A engenharia deve estar 2 níveis abaixo, ela sussurrou, apontando para um poço de manutenção. Eles desceram cautelosamente, entrando em um corredor mal iluminado que vibrava com os sistemas de energia da nave. Axel segurava seu blaster pronto, com os sentidos aguçados, enquanto Nira se concentrava intensamente na porta da sala de engenharia. Com um murmúrio satisfeito, ela anunciou: "Consegui", enquanto a fechadura se desengatava com um suave clique. A sala de engenharia era um verdadeiro tesouro de peças e equipamentos, superando as expectativas de Axel. Nira se movia com determinação, identificando e reunindo habilidosamente os componentes que precisavam, enquanto Axel fazia a guarda, vigilante e alerta. "Isso é fácil demais", ele comentou, uma sensação de desconforto subindo pela nuca. "Não estrague tudo", Nira respondeu, apressando-se para colocar o restante de seus suprimentos na bolsa. Nesse momento, um som abafado ecoou de trás de uma porta selada, chamando a atenção deles. "Vamos", ela insistiu, seus instintos entrando em ação. Eles ficaram paralisados, esforçando-se para ouvir. O som veio novamente. Uma voz, ou talvez várias vozes, chamando de dentro. "O que há lá dentro?", Axel perguntou, acenando em direção à porta. Nira franziu a testa, seu semblante se contraindo em pensamento. De acordo com os esquemas, a área de armazenamento deveria estar vazia. Um novo som cortou o ar, mais alto e inconfundivelmente um grito por ajuda. Seus olhares se encontraram, uma compreensão silenciosa fluindo entre eles. Com um aceno determinado, Axel se aproximou da porta, enquanto Nira se concentrava em desativar seu sistema de segurança. A porta rangeu ao abrir, revelando uma cena saída de um pesadelo. A área de armazenamento havia sido transformada em uma sombria cela improvisada, abarrotada com pelo menos 20 alienígenas de várias espécies. Eles estavam acorrentados às paredes e ao chão, seus corpos frágeis marcados pelos sinais de abuso e desnutrição. O cheiro avassalador de corpos não lavados e medo atingiu Axel como um golpe físico. "Estrelas acima", ele pensou, enquanto observava o rosto de Nira ficar de um tom mais claro de verde. Perto da porta, um pequeno alienígena emplumado os observava com olhos desesperados, implorando por ajuda. "Ajuda! Ele está crocante e quebrado!" Axel gritou, a desespero se infiltrando em sua voz. Uma onda de raiva subiu dentro dele, quente e perigosa. "Escravos", Nira disse, sua voz tensa. "Pior do que isso, mercadorias. Vex fornece espécies raras para colecionadores e fossas de combate, tratando-as como nada mais do que commodities.
O plano de apreender as partes e fazer uma fuga rápida desapareceu em um instante. Enquanto Axel observava as almas sofredoras diante dele, percebeu que não poderia abandoná-las. Um único olhar para Nira confirmou que ela compartilhava sua determinação. "Precisamos tirá-los daqui", declarou. "Isso certamente complica as coisas." Ela respondeu, seus olhos já examinando as amarras. "Muito, de fato. Complicações são minha especialidade." Ele começou a trabalhar no conjunto mais próximo de correntes. "Quanto tempo até a equipe voltar?" "Não é tempo suficiente, suponho." Os dedos de Nira dançavam pelo painel de controle, a urgência impulsionando seus movimentos. "E há algo mais que você precisa saber", ela disse, com a voz carregada de tensão. Axel olhou para cima, ciente, instintivamente, de que algo estava errado. Vex ainda está a bordo. Ele nunca se junta aos outros na cantina. Muito arriscado. Assim que suas palavras pairaram no ar, uma voz arrepiante surgiu da porta atrás deles. "Olá, irmã. Vejo que você me trouxe um presente." O Capitão Vex era nada parecido com o que Axel havia imaginado. Mesmo após a revelação de Nira sobre sua linhagem meio Torian, meio humana, Axel esperava uma figura que parecesse mais distintamente alienígena. Vex, por outro lado, parecia quase totalmente humano à primeira vista. No entanto, uma análise mais atenta revelou a sutil elevação de chifres que emergia de suas têmporas, elegantemente se curvando para trás ao longo de seu couro cabeludo. Essas características distintas estavam parcialmente escondidas sob um nó escuro de cabelo, acrescentando um ar de mistério à sua aparência, que de outra forma era humana. Seus olhos, no entanto, eram puritanos, negros como a jet, sem íris discernível, parecendo dois vazios que pareciam engolir a luz. Agora estavam fixos em Axel, com um divertido arrepiante antes de se deslocarem para Nira. "Eu sempre soube que você voltaria para mim, irmãzinha", Vex falou, sua voz surpreendentemente melódica para alguém com uma presença tão ameaçadora. Embora eu deva dizer, seu gosto em companheiros certamente declinou. Axel, instintivamente, se colocou na frente de Nira, um gesto protetor que não passou despercebido por Vex, cujos lábios finos se curvaram em um sorriso sarcástico. "Quão comovente é a maneira como os humanos acreditam que podem te proteger." A mão de Vex repousava despreocupadamente sobre o blaster intricadamente desenhado em seu quadril. "Você não revelou a verdade para ele, revelou? Que destino aguarda seus amantes?" "Silêncio, Vex." Nira sibilou, sua voz carregada de urgência. Pela primeira vez desde que Axel a conhecera, sua compostura começou a vacilar. "Vou considerar isso como um não", ele comentou, seus olhos se voltando novamente para Vex. "Você sabe, ela é uma verdadeira colecionadora também. Ela reúne homens como troféus, usa-os para seu divertimento e depois os descarta quando já não despertam mais seu interesse, assim como nosso pai." Axel percebeu a tensão de Nira ao seu lado, mas permaneceu fixo em Vex. O capitão pirata estava tentando semear discórdia entre eles, uma estratégia clássica para fraturar seus inimigos. "Não estou interessado no seu drama familiar", Axel respondeu calmamente. "Estamos levando essas pessoas conosco", Vex declarou, rindo, um som completamente desprovido de qualquer traço de humor. "Oh, realmente? E como você pretende fazer isso?" Ele desafiou, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e ameaça. "Minha tripulação estará de volta a qualquer momento, e você está encurralado no meu navio." Atrás deles, os cativos observavam com uma mistura de medo e expectativa. Seus rostos um campo de batalha de esperança e pavor. Axel entendeu a sombria realidade. Eles não podiam lutar por sua liberdade. Não com tantas vidas vulneráveis em jogo. E certamente não contra a formidável tripulação de Vex. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Um plano começou a tomar forma em sua mente. Arriscado, talvez até suicida, mas poderia funcionar. Sua equipe não precisa estar envolvida, Axel disse, avançando com determinação. Isto é entre nós agora, homem a homem. Os olhos escuros de Vex se estreitaram,
avaliando o peso das palavras de Axel. O que você está propondo? Perguntei, intrigado. Um desafio, apenas nós dois. Se eu ganhar, levamos os prisioneiros e vamos embora. Mas se você ganhar... Axel deu de ombros, com um toque de resignação na voz. Bem, então eu estarei morto, e você pode fazer o que quiser com Nira e os outros. Axel, não. Nira sussurrou urgentemente, segurando seu braço. Você não tem ideia do que ele é capaz. Em resposta, ele cobriu a mão dela com a sua, oferecendo um aperto reconfortante enquanto mantinha o olhar fixo em Vex. Um lampejo de intriga cruzou o rosto de Vex enquanto ele estudava Axel. Confie em mim, Axel disse, inabalável. Um humano ousando me desafiar para uma luta? Isso é algo novo. O que te faz pensar que eu aceitaria tais termos quando poderia facilmente eliminar vocês dois bem aqui e agora? Axel encontrou meu olhar com uma confiança inabalável. Porque você está entediado, ele disse simplesmente. Eu posso ver isso em seus olhos. Você subjugou este planeta remoto, instilou medo em seus habitantes e construiu seu próprio império de desespero. Mas para qual propósito? A empolgação se desvaneceu e o desafio desapareceu. No entanto, algo brilhou naqueles olhos escuros. O reconhecimento cintilou em seus olhos, talvez misturado com surpresa ao perceber como havia sido compreendido com tanta facilidade. Mas pense nisso, Axel continuou, um sorriso astuto surgindo em seu rosto. Não seria muito mais satisfatório me derrotar na frente da sua irmã? Apenas imagine o momento em que você finalmente poderá provar qual lado da sua herança é realmente mais forte de uma vez por todas. Isso atingiu um nervo. A mandíbula de Vex se contraiu, e a crista de seus chifres parecia escurecer, refletindo seu humor em mudança. Muito bem, humano, ele disse, com uma determinação feroz na voz. Aceito seu desafio. Com um movimento ágil, Vex trocou sua mão do blaster para uma faca ameaçadora que pendia em seu cinto. Engajamos em combate com lâminas, evitando completamente armas de energia. A luta termina com o primeiro sangue derramado do pescoço. Axel acenou com a cabeça, fazendo um esforço para disfarçar seu alívio. Lâminas eram seu ponto forte. Ele havia aprimorado suas habilidades com várias armas cortantes durante seu tempo no corpo de fronteira. Isso nivelava um pouco o campo de jogo. Nira, Vex disse, seu olhar fixo em outro lugar. Leve nossos convidados para a baía de carga. Eles vão querer testemunhar isso. Um sorriso predatório se formou em seus lábios. Não é todo dia que eles veem um humano sacrificar sua vida pela liberdade. Nira hesitou, seu olhar se encontrando com o de Axel em uma conversa sem palavras. Ele lhe ofereceu um leve aceno, tentando comunicar sua estratégia sem pronunciar uma única palavra. Após um breve momento de contemplação, ela desviou o foco para os cativos, começando a orquestrar sua transferência para a baía de carga. Enquanto trabalhava para soltar suas amarras, ela sussurrou instruções, guiando-os com uma determinação silenciosa. Vex assumiu a liderança enquanto navegavam pelos corredores sinuosos da nave, enquanto Axel ficava para trás, mantendo uma distância atenta. Eles logo entraram na baía de carga, uma área expansiva que parecia quase cavernosa. Estava apenas meia cheia, com equipamentos de carga organizadamente encostados nas paredes, aguardando sua próxima tarefa. Era a configuração perfeita para o que Axel imaginava. Enquanto Nira conduzia os cativos libertados para um lado da baía, Vex despediu-se de sua jaqueta ornamentada e desembainhou sua faca, uma lâmina lindamente curvada com serrilhas ao longo de uma das bordas. Em resposta, Axel puxou sua própria faca, uma arma mais simples, mas bem equilibrada, que ele carregava há anos. Antes de mergulharmos, Vex disse, girando habilidosamente sua lâmina. Não posso deixar de me perguntar. O que é que há em minha irmã que faz você estar disposto a arriscar sua vida? É a cor exótica de sua pele, a graça com que ela se move? Ou talvez seja a humanidade dentro dela que te atrai? Talvez eu simplesmente tenha um desprezo por valentões. Axel respondeu, mudando para uma posição de luta. Vex soltou uma risada zombeteira. Um sentimento nobre, de fato muito humano. Ele zombou, cuspindo a última palavra como se fosse uma maldição. Mas vamos ver se seu senso de nobreza pode mantê-lo vivo.
Ele lançou seu ataque sem qualquer aviso, a lâmina cortando o ar onde a garganta de Axel estivera apenas um instante antes. Axel rapidamente se virou, aproveitando o impulso de Vex a seu favor, mas o pirata se recuperou com uma agilidade quase sobrenatural, atacando mais uma vez com um golpe mortal. Eles se circularam, trocando fintas e golpes de teste. Vex era incrivelmente rápido, mais rápido do que qualquer humano que Axel já havia enfrentado, mas havia uma certa previsibilidade em seus movimentos. Ele se apoiava fortemente em sua força e velocidade superiores, em vez de aprimorar sua técnica. Você luta notavelmente bem, Vex reconheceu após uma troca particularmente próxima, um corte raso agora marcando o antebraço de Axel. Para um humano, isso é. Axel sorriu de lado, circulando para a esquerda. Você continua dizendo isso como se fosse um insulto. Observei algo intrigante sobre você, Vex. Apesar do seu intenso desprezo pela sua parte humana, você certamente a incorpora de muitas maneiras. A expressão de Vex mudou, uma sombra cruzando seus traços. O ego, o desejo insaciável de dominar, a crueldade que parece não ter propósito, tudo isso está presente. Axel habilidosamente desviou de mais um golpe. Essas características não pertencem aos Torianos, ele comentou, com a voz firme. Os Torianos são pragmáticos e eficientes, mas sua marca de sadismo, isso é puramente humano, o lado mais sombrio da humanidade, para ser preciso. Com um rugido furioso, Vex avançou, seu controle começando a se desfazer. Axel desviou habilidosamente, segurando o pulso do pirata em um movimento ágil. Aproveitando o próprio impulso do pirata, ele o lançou contra um container de carga com um estrondo retumbante que ecoou pelo porão, deixando um amassado no metal. No entanto, Vex foi rápido em se recuperar. Em um movimento fluido, ele girou, desferindo um poderoso golpe de costas que atingiu Axel em cheio no queixo, fazendo-o cambalear para trás. O pirata aproveitou o momento, desencadeando uma barragem implacável de ataques que forçou Axel a recuar, suas defesas desmoronando sob o ataque. Em um olhar fugaz, Axel avistou Nira guiando os cativos em direção a uma saída de emergência, sua única esperança de escape. Bom, seu plano estava se desenrolando perfeitamente. Ele precisava manter Vex ocupada enquanto ela o guiava para a segurança. De repente, uma dor aguda atravessou suas costelas, trazendo-o de volta à realidade da luta. Vex havia conseguido um golpe, embora não profundo, certamente era doloroso. Os olhos negros do pirata brilhavam com triunfo. Primeiro sangue vai para mim, Vex declarou, um sorriso brincando em seus lábios. Embora não tenha sido no pescoço, então o jogo continua. Seus reflexos humanos estão te decepcionando. Axel respirou fundo, estabilizando-se para o que estava por vir. Ele já havia enfrentado situações piores e lutado contra probabilidades ainda maiores antes. Mas desta vez, ele tinha algo que Vex não tinha. Alguém realmente digno de lutar por. Seus olhos momentaneamente se desviaram para Nira, que havia parado na saída. Seus olhos iridescentes cheios de preocupação. Naquele momento, enquanto ele a observava, feroz, determinada e indiscutivelmente bela, Axel sentiu uma súbita clareza invadir sua mente. O que havia começado como uma mera atração havia se transformado em algo muito mais profundo, algo que valia a pena arriscar tudo. Com um renovado senso de determinação, ele confrontou Vex mais uma vez, sua postura sutilmente se transformando em uma posição ofensiva. Meus reflexos humanos estão ótimos, Axel declarou com um sorriso sombrio. Permita-me demonstrar. Enquanto circulava em torno do Capitão Pirata, Axel continuou. O verdadeiro problema, Vex, é que você passou tanto tempo fugindo de seu lado humano que nunca se deu a oportunidade de descobrir suas forças. Vex sorriu de forma desdenhosa, seus olhos negros fixos em cada movimento de Axel, com uma intensidade predatória. O que a humanidade poderia trazer para a mesa que alcatrão e sangue já não pudessem fornecer? Adaptabilidade. Em uma manobra rápida, Axel fintou para a esquerda, então se agachou justo quando Vex contra-atacou, desferindo um corte raso na coxa do pirata.
A criatividade surgiu nele enquanto ele desviava por pouco de um golpe descendente violento que poderia ter prendido sua mão ao convés. Em um instante, Axel agarrou um punhado de rede de carga solta do chão e a lançou contra o rosto de Vex, na esperança de ganhar a vantagem. O pirata cortou o ar com facilidade, mas aquele breve momento de distração foi exatamente o que Axel precisava. Aproveitando a oportunidade, ele avançou, deslizando para dentro da guarda de Vex e pressionando sua lâmina firmemente contra a garganta do pirata. Afinal, quando as apostas são altas, lutamos sujo se necessário. Vex ficou paralisado, o metal frio pressionando sua pele. Por um breve momento, nenhum dos homens se atreveu a se mover. "Vá em frente", Vex sussurrou, sua voz surpreendentemente calma. "Acabe com isso. Mostre à minha irmã do que os humanos são realmente capazes." Axel segurou a lâmina firme, sentindo o coração de Vex pulsar contra a borda. Seria tão simples. Apenas um movimento rápido, e esse monstro seria tornado inofensivo para sempre. Nunca mais machucaria ninguém. Nunca mais machucaria Nero. Mas então, a voz de Axel atravessou seus pensamentos, urgente e insistente. "Eles estão voltando. A tripulação está retornando mais cedo." O leve zumbido do ciclo da eclusa externa ecoou de forma ominosa, validando seu aviso. Um sorriso triunfante se espalhou pelos lábios de Vex. "Parece que nosso duelo foi interrompido", declarou ele, com a voz transbordando desafio. "O que você fará agora, humano? Vai me matar e enfrentar minha tripulação, ou vai fugir e revelar sua fraqueza?" Axel tomou sua decisão em um instante. Em um movimento fluido, ele golpeou o cabo de sua faca contra a têmpora de Vex. O pirata colapsou, inconsciente, mas ainda respirando. Axel lançou um olhar para a figura caída enquanto recuperava sua faca, uma mistura de determinação e urgência em seus olhos. "Vou resgatar essas pessoas e levar sua irmã embora de você. Essa é uma forma de vingança muito mais doce." Com determinação, ele correu em direção a Nero, que estava ao lado da saída de emergência com os cativos libertados. À medida que ele se aproximava, os olhos dela se arregalaram de surpresa ao vê-lo se aproximando sozinho. "Ele está inconsciente?" Axel perguntou, olhando pelo corredor além da saída. "Para onde isso leva?" "O convés de manutenção inferior", veio a resposta. "Mas estaremos presos lá quando a tripulação voltar." Os dedos de Nero dançavam sobre o painel de controle, a urgência gravada em seu rosto. "Precisamos de outra saída." As vozes ecoavam ominosamente do corredor principal. A tripulação de Vex estava de volta de sua licença na Terra. Eles tinham apenas alguns minutos no máximo antes de serem descobertos. Axel rapidamente examinou a baía de carga, seus olhos se fixando em uma grade de ventilação alta perto do teto. Ali estava o sistema de ventilação. Nero seguiu seu olhar e acenou com a cabeça em concordância. "Isso se conecta a toda a nave", ele explicou. "Poderíamos nos dirigir ao hangar auxiliar." A curiosidade de Axel foi despertada. "Há shuttles lá?" ele perguntou. Talvez 2, respondeu Nero. Ela então se virou para os cativos, falando rapidamente em uma língua que Axel não conseguia compreender. Eles acenaram com a cabeça, suas feições alienígenas traindo uma mistura de medo e determinação. Com urgência, eles começaram a empilhar contêineres de carga para alcançar a grade de ventilação. Axel, cerrando os dentes contra a dor da ferida em seu lado, a abriu com sua faca, contorcendo-se enquanto o movimento enviava agudas lembranças de sua lesão percorrendo seu corpo. "Shudupura, você vai primeiro", ele instruiu Nero, ajudando-a enquanto ela subia para a abertura. Ela desapareceu nas sombras. Então estendeu a mão para ajudar o primeiro dos prisioneiros. Um por um, eles levantaram os prisioneiros libertados para o duto de ventilação. Alguns dos alienígenas eram fracos demais para subir sozinhos, então Axel teve que levantá-los fisicamente. O menor entre eles foi primeiro, seguido de perto pelos de tamanho médio. Finalmente, o maior alienígena, uma criatura massiva, de 4 braços e pele azul manchada, olhou ceticamente para o poço, incerto sobre o que fazer a seguir. "Não vou caber", resmungou, sua voz uma mistura de frustração e desespero. "Mas eu vou ficar e lutar." "Não."
Axel respondeu com determinação inabalável. Todos nós sairemos juntos. Ele então se virou para Nero, urgência em seus olhos. A outra maneira. Nero hesitou, mordendo o lábio enquanto considerava suas opções. Os túneis de manutenção, ela finalmente disse, um brilho de esperança rompendo sua incerteza. Eles correm ao lado do sistema de ventilação e seus pontos de junção conectores. Embora sejam maiores, também é mais provável que estejam sob vigilância. Guie-o por este caminho. Eu levarei os outros pelos dutos e encontrarei você na primeira junção. Nero hesitou, uma relutância palpável evidente em seu comportamento ao encarar a perspectiva de separação. Axel, estarei logo atrás de você. Ele a assegurou, sua voz firme apesar da tensão. Vá. Com um último olhar demorado que transmitia um mundo de emoções não ditas, ela desapareceu no poço, sua pele azul brilhando como um farol, enquanto se dirigia à porta de acesso de manutenção. Axel ajudou o último dos cativos a entrar no duto, seu coração disparado enquanto ele lançava olhares ansiosos por sobre o ombro em direção às portas do compartimento de carga. As vozes estavam se aproximando, ecoando de forma ominosa no ar. Finalmente, ele era o único que restava. Com um impulso de determinação, ele se ergueu, superando a dor ardente em seu lado. Assim que garantiu a grade atrás de si, as portas do compartimento de carga se abriram com um pesado rangido. O poço de ventilação era estreito e envolto em escuridão, obrigando-o a rastejar sobre os cotovelos e joelhos. À sua frente, os cativos se moviam lentamente, alguns gemendo de medo ou dor. Axel se inclinou para perto, sussurrando palavras de encorajamento, instando-os a continuar avançando. Eles chegaram à primeira junção, uma área espaçosa onde múltiplos poços se encontravam. Perto dali, a Delion de pele azul estava parada, esperando com uma ansiedade palpável. Os túneis de manutenção estão livres por enquanto, ela relatou. Um alívio tomou conta de sua voz ao avistar Axel, mas seu olhar rapidamente caiu para o lado dele, onde o sangue havia ensopado sua camisa. Você está machucado pior do que deixou transparecer, disse ela, com preocupação estampada no rosto. Eu já tive pior. Ele respondeu, embora a dor estivesse se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Que caminho para o hangar? Ela perguntou, sua voz firme apesar da incerteza ao redor deles. Ela gesticulou em direção a um estreito poço que descia para as profundezas da nave. Vamos descer 3 níveis e depois seguir para o leste. Vai ficar um pouco apertado antes de encontrarmos mais espaço. Com isso, eles retomaram sua jornada cautelosa pelo intrincado sistema circulatório da nave, cada passo ecoando o batimento cardíaco da embarcação ao seu redor. 2 vezes, eles se encontraram congelados em silêncio enquanto os membros da tripulação se moviam diretamente abaixo deles. Em uma ocasião, ouviram a voz de Vex agora totalmente recuperado do golpe de Axel ordenando uma busca em toda a nave, o que parecia uma eternidade, embora provavelmente fosse apenas uma questão de minutos. Finalmente os levou a uma junção maior. Lá, uma grade oferecia uma visão do que parecia ser o hangar auxiliar. Uma única nave descansava no convés abaixo, desprotegida, mas pronta para decolar. Essa é a nossa fuga, murmurou Nira, sua voz mal acima de um sussurro. Mas teremos que atravessar um terreno aberto para chegar até lá. Axel se inclinou mais perto da grade, seus olhos vasculhando o hangar. Estava vazio por enquanto, mas ele sabia que isso poderia mudar em um instante. Agora, vamos nos dividir em grupos e ligar a nave enquanto eu reúno os outros. Nira acenou com a cabeça em concordância, mas então o surpreendeu ao se inclinar e pressionar os lábios dele em um beijo rápido e apaixonado. Não morra, ela sussurrou suavemente contra sua boca. Eu não estava planejando isso, ele respondeu, momentaneamente afastando a dor em seu lado e o perigo iminente que os cercava. Naquele momento, nada importava exceto o calor da presença dela contra ele. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, antes de remover o grelha com facilidade e descer silenciosamente para o convés abaixo. O alienígena de pele azul a seguiu, deslizando com uma elegância inesperada para seu tamanho. Juntos, eles correram em direção à nave, seus corações batendo com urgência.
Axel manteve os olhos fixos neles, alívio tomando conta dele ao vê-los chegar ao veículo em segurança. Com uma determinação resoluta, ele voltou sua atenção para os cativos restantes, pronto para orquestrar sua fuga para a liberdade. Enquanto falava, seus olhos se fixaram em um pequeno alienígena emplumado, o primeiro que haviam libertado. A criatura tremia levemente, seus grandes olhos fixos nele, transmitindo uma emoção que ele lutava para decifrar. "O que é isso?" Ele perguntou suavemente. "Você, humano", disse em um padrão hesitante. "Por que ajudar? Nenhum lucro. Para você quem?" A pergunta pegou Axel de surpresa. "Porque é a coisa certa a fazer", ele respondeu. O alienígena inclinou a cabeça, uma expressão de confusão cruzando suas feições. "Certa coisa?" "Não, deixe-me explicar." Axel começou, pausando para encontrar as palavras certas. "Isso significa que às vezes você ajuda os outros não para seu próprio benefício, mas simplesmente porque eles precisam de assistência." O alienígena ponderou isso por um momento. Então acenou lentamente com a cabeça em compreensão. O conceito de humanidade, estranho, mas indiscutivelmente bom. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Axel, mesmo nas profundezas de um navio pirata, onde estavam fugindo por suas vidas. Em meio ao caos, ainda havia espaço para intercâmbio cultural. "Sim, eu suponho que isso seja verdade", ele pensou. O momento foi abruptamente interrompido pelo rugido dos motores da nave se ativando. Nira havia conseguido. Ela tinha tido sucesso. Agora, tudo o que estava entre eles e a segurança era uma corrida contra o tempo para alcançar a nave antes que a tripulação de Vex os alcançasse. "Você está pronto?" Axel perguntou aos cativos ansiosos, sua voz firme, apesar da urgência da situação. "Quando eu disser vai, corram para a nave com tudo o que vocês têm. Não deixem nada segurá-los." Eles acenaram com a cabeça, uma determinação feroz, substituindo o medo que antes pairava em seus olhos. Esses seres haviam enfrentado cativeiro e suportado abusos. Uma corrida por um hangar aberto não era nada que pudesse detê-los agora. Axel inalou profundamente, afastando a dor aguda que disparou pelo seu lado com o movimento. "Vá!" ele instou. E a nave disparou do hangar como uma bala disparada de uma arma. Seus motores gritaram em protesto contra o súbito aumento de aceleração. Dentro, os corpos estavam apertadamente agrupados, enquanto os cativos libertados se agarravam a qualquer apoio que conseguissem encontrar. As mãos de Nira se moviam graciosamente sobre os controles, seus dedos esmeralda um borrão de atividade. "Temos companhia", ela gritou por cima do ombro. Vex estava lançando naves de perseguição, e Axel lutou para chegar à cabine de comando, contorcendo-se enquanto seu lado machucado protestava a cada movimento. Através do visor, ele avistou os noves do alvo, sua superfície empoeirada, recuando gradualmente abaixo deles. Atrás deles se erguia a silhueta inconfundível do Scourge, seus motores principais ligando-se com um zumbido ameaçador. "Podemos escapar deles?" ele perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. O rosto de Nira estava marcado por uma expressão sombria. "Não é por isso", ela respondeu. "É uma nave de transporte de curto alcance, não projetada para a velocidade." Axel respirou fundo, determinação brilhando em seus olhos. "Então não vamos correr", ele disse, acomodando-se no assento do copiloto. "Nós lutamos de forma inteligente. Dirija-se ao meu navio", ele insistiu. Ela se virou para ele, surpresa, piscando em seus olhos iridescentes. "Seu navio danificado? Que bom isso fará. Confie em mim", ele respondeu, lançando a ela um sorriso confiante, mesmo que não estivesse totalmente seguro de si. "Eu tenho um plano." A nave espacial disparou logo acima do deserto, levantando uma nuvem de poeira que girava atrás dela. Quente em seus calcanhares, a praga a perseguiu implacavelmente, seus poderosos motores fechando a distância rapidamente com uma velocidade inquietante. Mísseis estavam sendo lançados nas proximidades, sua presença ominosa fazendo os sensores primitivos da nave ficarem em um frenesi de alarmes. Axel agarrou os controles, executando um mergulho acentuado que lançou os cativos em um pânico, seus gritos de medo ecoando pela cabine.
À medida que os mísseis cortavam o céu, detonaram inofensivamente no céu aberto, deixando apenas um silêncio tenso em seu rastro. Onde você aprendeu a voar assim? Nira perguntou, sua voz uma mistura de admiração e preocupação. Corpo de fronteira. Axel respondeu, manobrando habilidosamente a aeronave enquanto a praga desatava uma barragem de seus canhões frontais. Por 5 longos anos, eles haviam navegado por bloqueios e evitado piratas. Mas agora, finalmente, haviam chegado ao local de seu navio acidentado. Em meros momentos, a nave pousou ao lado dos destroços, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Axel estava fora de seu assento antes mesmo que os motores tivessem terminado de desligar. Todos, fora! Ele ordenou. Entre na minha nave agora. Os cativos não precisaram de mais incentivos. Eles rapidamente saíram da cápsula, ansiosos para alcançar a relativa segurança da embarcação maior de Axel. O alienígena de pele azul deu uma mão, ajudando aqueles que haviam lutado para andar nas últimas 2 semanas. Qual é o plano? Nira perguntou ofegante enquanto corriam para frente, a ferida no lado de Axel, deixando um rastro de gotas carmesim na areia atrás deles. As peças que você reuniu, elas realmente vão consertar os sistemas de armas da minha nave? Ela acenou com a cabeça em resposta, a determinação brilhando em seus olhos. Sim, mas os motores estão fora de operação. Não podemos decolar, e não precisamos. Axel respondeu, a determinação gravada em seu rosto. Eles chegaram à sua nave, e com um movimento ágil, ele ativou a sobreposição de emergência para a escotilha principal. Só precisamos atacar o ponto fraco deles. Dentro da nave, eles se moviam com uma urgência frenética, cada segundo contando enquanto se preparavam para o que estava por vir. A expertise em engenharia de Nira se tornou uma tábua de salvação, enquanto ela integrava habilidosamente os componentes roubados nos sistemas danificados de Axel. Enquanto isso, os cativos se aglomeravam no porão de carga, com os olhos colados às janelas, cheios de ansiedade enquanto a ameaça iminente se aproximava deles. A sombra se tornava maior a cada segundo que passava. Ligando, Nira declarou, seu rosto ruborizado pelo esforço. As armas estão online, mas temos energia suficiente apenas para alguns disparos. Isso é tudo que precisamos. Axel respondeu enquanto se acomodava no assento do piloto. Seus dedos dançavam pelos controles de mira, cada movimento preciso e deliberado. Basta um tiro bem colocado em seu estabilizador principal e eles estariam tão imobilizados quanto nós. Acima deles, a praga pairava ominosamente, suas portas de armas brilhando com uma luz ameaçadora, prontas para liberar a destruição. Uma voz estalou pelo sistema de comunicação, transbordando desprezo. Devo dizer, estou decepcionado, irmã. Esperava uma perseguição mais emocionante. Renda-se agora e talvez eu mate apenas o humano. A mão de Nira encontrou instintivamente a de Axel, segurando-a firmemente enquanto uma onda de tensão os envolvia. Você está pronto? Axel perguntou, sentindo a tensão aumentar. Ele então ativou o comunicador. Ei, Vex, você se lembra do que eu mencionei sobre a criatividade humana? Sem pausar para uma resposta, ele disparou seu tiro. O feixe de energia disparou para cima, atingindo a praga exatamente no ponto onde o estabilizador encontrava o casco principal. O impacto foi instantâneo e devastador. O navio pirata balançou violentamente para o lado, explosões secundárias irrompendo ao longo de seu casco, enquanto os sistemas começavam a falhar. Acerto direto, Nira exclamou, sua voz cheia de excitação. Os motores da praga falharam e ficaram em silêncio, mergulhando a imensa embarcação em uma queda livre caótica. Ela colidiu a quase 1 quilômetro de distância, o impacto gerando uma onda de choque que reverberou pelo chão do deserto e sacudiu a nave de Axel. Por um breve momento, o silêncio envolveu a cabine. Então, como se fosse um sinal, os cativos irromperam em aplausos, suas vozes alienígenas se fundindo em um coro jubiloso de celebração. Axel se deixou cair em seu assento, a adrenalina que o havia impulsionado para frente finalmente começando a desaparecer. A mão fria de Nira passou pela testa dele, sua expressão cheia de preocupação. Você precisa de atendimento médico, ela disse suavemente. Essa ferida é pior do que você está deixando transparecer. Mais tarde, ele respondeu,
fazendo um esforço consciente para se concentrar. Primeiro, precisamos concluir os reparos. Vex e sua equipe não ficarão fora de cena por muito tempo. Com o perigo imediato temporariamente afastado, eles mudaram seu foco para restaurar completamente a nave de Axel. Os cativos se mostraram inesperadamente engenhosos. Muitos deles possuíam habilidades técnicas que complementavam perfeitamente a expertise em engenharia de Nira. Ao anoitecer, eles conseguiram fazer os motores funcionarem novamente, embora ainda não estivessem operando em plena capacidade. Enquanto os outros continuavam ocupados com suas tarefas, Nira discretamente levou Axel a um pequeno compartimento de armazenamento que havia sido transformado em uma enfermaria improvisada. Com um toque suave, mas eficiente, ela limpou e enfaixou sua ferida, enviando agradáveis arrepios por seu corpo, mesmo em meio à dor. "Você é sortudo", ela sussurrou, sua voz carregada de preocupação. "Apenas mais 1 centímetro mais profundo, e você poderia ter sangrado internamente." Ele sorriu, seus olhos se fixando nos dela enquanto ela prendia o curativo. "Eu me considero sortudo por muitas razões", ele respondeu, sua mão segurando delicadamente a dela. "Conhecer você definitivamente está no topo dessa lista." Um tom mais profundo de verde corou suas bochechas. "Mesmo depois de todo o problema que causei a você, é o melhor problema que já encontrei." Ele sorriu, mas o movimento enviou uma onda de dor pela sua lesão, fazendo-o estremecer. A expressão de Nira mudou, tornando-se séria. "O que vem a seguir, Axel?" Essa era a pergunta que ele vinha evitando. Seu plano inicial tinha sido simples: consertar sua nave, retomar sua rota de entrega e coletar seu pagamento. Mas agora, tudo havia mudado. "Essas pessoas precisam de ajuda", ele disse, acenando em direção ao porão onde os cativos libertados estavam descansando. "Eles devem encontrar o caminho de volta para casa ou buscar novos lugares para chamar de lar. Se retornar não for uma opção." Nira acenou com a cabeça em concordância. "Eu estava pensando a mesma coisa", ela disse. "Eu conheço refúgios seguros, mundos acolhedores onde os refugiados podem recomeçar." Os olhos dela brilhavam com determinação. "Isso soa como uma missão que vale a pena perseguir." Axel segurou a mão dela mais uma vez. "Eu ficaria honrado em te ajudar, se você me aceitar como seu parceiro." Os olhos dela se arregalaram levemente de surpresa. "Você faria isso? Mudaria toda a sua vida apenas para ajudar estranhos?" Ele sorriu suavemente e acrescentou: "E para estar com você, se isso é realmente o que você deseja." Nira pensou, enquanto se inclinava mais perto e pressionava seus lábios contra os dele. Este beijo não foi o rápido e desesperado selinho que haviam trocado no estreito duto de ventilação. Foi algo muito mais profundo, rico em emoção e significado. Quando finalmente se separaram, os olhos dela brilhavam com uma profunda emoção. "Eu quero isso mais do que qualquer coisa", ela sussurrou. Apenas 3 dias depois, com os reparos concluídos e suprimentos coletados do posto de comércio, onde os locais estavam alegremente celebrando sua nova liberdade da tirania de Vex, eles se prepararam para a partida. Os cativos estavam espalhados por todo o navio, transformando a antiga embarcação solitária em uma comunidade vibrante e diversificada. Axel estava na borda da rampa de desembarque de seu navio, lançando um último olhar sobre a vasta extensão empoeirada de Targus 9. Apesar do problema que isso lhe causou, ele percebeu que não nutria mais nenhum ódio por este lugar. Passos suaves ecoaram atrás dele, e logo Nira estava ao seu lado, com seu cabelo prateado dançando na suave brisa do deserto. "Está tendo dúvidas?" ela perguntou, sua voz carregada de curiosidade. "Nenhuma única", ele respondeu, sua honestidade transparecendo. "E você?" Ela balançou a cabeça, um sorriso confiante se espalhando pelo seu rosto. "Isso parece certo." Tudo isso. Quando eles se viraram para entrar, Nira de repente parou, sua mão repousando suavemente em seu braço. "Espere. Eu quero te mostrar uma coisa." Ela o guiou até seus novos aposentos compartilhados, onde abriu um compartimento de armazenamento e puxou uma toalha branca simples. Com um brilho brincalhão nos olhos, ela disse: "Estava querendo te perguntar uma coisa. Naquela noite na sua nave acidentada,
logo antes de tudo mudar, por que você ficou tão chocado quando eu deixei cair minha toalha? A mente de Axel voltou rapidamente àquele momento inesquecível. Nira se aproximou mais do fogo, seu tecido branco contrastando fortemente com sua pele verde vibrante. Quando a toalha escorregou de seus ombros, revelou a vulnerabilidade inesperada de suas costas marcadas, deixando Axel momentaneamente sem fôlego. Não foi choque. Ele falou suavemente, seus dedos traçando delicadamente a linha de seu queixo. Foi reconhecimento. Naquele instante, eu realmente vi você. Eu não apenas vi sua beleza, eu vi sua força, sua resiliência. As cicatrizes em sua pele sussurravam histórias de sobrevivência que palavras nunca poderiam capturar. Seus olhos brilhavam com uma nova luz. Ninguém nunca as havia considerado dessa forma antes, não como marcas de feiura ou vergonha, mas como partes integrais de sua história. Eles são parte de você, Axel disse suavemente, e cada parte de você é perfeita para mim. Nira sorriu, sua expressão iluminando seu rosto de uma maneira que tirou o fôlego dele. Ela se aproximou, a toalha ainda segurada delicadamente em suas mãos. Na minha cultura, ela disse, com a voz suave e íntima, oferecer uma toalha a alguém é um gesto de confiança e cuidado. Abraçar esse momento significa estar disposto a ser vulnerável, a revelar seu verdadeiro eu a outra pessoa. Ela estendeu a toalha em direção a ele, sua intenção inconfundível. Quando Axel se estendeu para pegá-la, seus dedos se tocaram levemente na troca. Enquanto eles estavam deitados juntos na escuridão tranquila de seus aposentos, o navio zumbindo suavemente ao seu redor em preparação para a partida, Axel não pôde deixar de se maravilhar com a peculiar reviravolta do destino que os havia unido. Um pouso forçado, uma briga de bar, um resgate audacioso, cada evento culminando neste momento de pura felicidade. Para onde devemos ir primeiro? Ele sussurrou suavemente no cabelo de Nira, com o braço envolto protetivamente ao redor dela. A nebulosa esmeralda, ela respondeu, com a voz impregnada de sonolência. A família da minha mãe se dedica a ajudar os refugiados, e eu quero que você entenda onde metade das minhas raízes está. Axel disse, pressionando um beijo suave em sua têmpora. Nira então se virou para olhá-lo, a curiosidade brilhando em seus olhos. Seus olhos iridescentes cintilavam, refletindo a tênue luz das estrelas que filtrava pela janela. Naquele momento, enquanto a nave ascendia da paisagem árida de Targus 9, deixando para trás tanto o planeta desértico quanto seus problemas, Axel sentiu uma certeza inegável tomar conta dele. Ele havia descoberto algo que nem mesmo percebia que estava buscando. Não apenas aventura ou um senso de propósito, mas um verdadeiro parceiro para compartilhar tudo isso. E tudo havia começado com uma simples toalha.